Olá, querido, querida, como vocês estão? Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo, acompanhando, crescendo, meditando esta palavra. Graças a Deus, amém. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Corações Ensináveis. Aqui quem vos fala é Antônia, com muito amor e gratidão a Deus, louvando e agradecendo pela oportunidade de, através desses áudios, eu ser uma contribuinte para o crescimento do reino de Deus. Meu objetivo é trazer palavra de vida que tem o poder de transformar a sua vida, trazer esperança para o seu coração, porque eu acredito que esta palavra ela é alimento. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos aconselha, ela é a nossa bússola. Por isso, se você quer continuar avançando, crescendo e recebendo de Deus, continue aqui no canal Corações Ensináveis, que você tem uma grande chance de ter uma vida abençoada, transformada, radiante, porque o poder, a luz do Espírito Santo de Deus está sobre você. Compartilha para aquelas pessoas que você quer que Deus alcance. Compartilhe e assim você vai estar também contribuindo para que a obra de Deus seja feita aqui nesta terra. Esta é a nossa missão, servir, adorar, agradecer o nosso Deus. E nós o adoramos também dando o nosso tempo para ouvir, para aprender, né? Então, que o Senhor te abençoe e te alcance aonde você estiver. Hoje nós vamos estar dando continuidade na leitura no capítulo 19 do Evangelho de João, para a glória de Deus. E convido você a afiar os ouvidos, preparar o coração para se alimentar deste alimento do céu. E João hoje vai falar sobre a realeza do mundo é caçoada. Amém? Diz assim, queridos, queridas, no capítulo 19, do versículo 1 do Evangelho de João, isto: a realeza do mundo é caçoada. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Só uma pausa aqui, rapidamente, lembrando que nós estamos fazendo uma sequência da leitura, né? Então, todos os dias é enviado para você um capítulo do livro. Então, hoje nós estamos no capítulo 19. Por isso, eu friso a importância de você ler, acompanhar, né? Acompanhar, ouvir a leituras anteriores para que você não fique, né, do que estão falando, o que estão falando. Então, é uma sequência, por isso que eu estou aqui me colocando a ler e sendo encaminhado todos os dias uma leitura do capítulo. E é isso. Vamos à leitura. A realeza do mundo é caçoada. Versículo 1. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e dizia: Salve, Rei dos Judeus! E lhe davam bofetadas. Versículo 4. Jesus é o homem, Filho de Deus. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem, para que vocês saibam que não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi para fora, levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem.
Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique! Crucifique! Pilatos disse-lhes: Encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-los, pois eu não encontro nenhum crime nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Versículo 9. Só Deus tem autoridade. Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Jesus é o supremo juiz. Mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se coloca contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fez que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz no lugar chamado pavimento, que em hebraico se diz Gábata. Era véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: Fora! Fora! Crucifique! Pilatos perguntou: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. O crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgata. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 19. Jesus é o Rei universal. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-a na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não deixe escrito o rei dos judeus, mas coloque: este homem disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Versículo 23. A comunidade de Jesus é universal. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes. Uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. Versículo 25. A relação entre Israel e a comunidade de Jesus. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em casa. Versículo 28. Jesus amou até o fim. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Havia aí uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. A morte de Jesus é o maior sinal de vida. Era dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus, e se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: não quebraram nenhum osso dele. E outra passagem que diz: olharão para aquele que transpassaram. Versículo 38. O sepultamento de Jesus. José de Arimateia era discípulo de Jesus,
mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu a autorização. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e resina perfumada. Então, eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com pano de linho, junto com os perfumes, do jeito que os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava um túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus. Aleluia. Amém. Oh, amado Deus, obrigada, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Amém. Aqui eu acabo de concluir, então, a leitura do capítulo 19, para a glória de Deus. Aqui nós estamos mais uma vez relembrando o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava sendo entregue na mão dos homens, aonde ele mesmo decidiu, por livre e espontânea vontade, por amor a todos nós, se entregar. Ninguém poderia ter força ou autorização para matar Jesus. Ele se entregou espontaneamente. E aqui eu quero meditar com vocês esta leitura que eu acabo de fazer do Evangelho de João no capítulo 19. E João aqui nesta leitura, amados, ele está nos ensinando, aqui do versículo 1 ao 3, quando eu li que a realeza do mundo é caçoada, João nos mostra que Jesus é caricaturado como rei, né? Ali, por que ele é caricaturado, palavra difícil, né? Mas vocês vão entender o que ela significa. João mostra nesta leitura que Jesus é caricaturado como rei a partir do momento que colocam nele, no nosso Senhor Jesus, uma coroa e um manto vermelho. Por isso que ele é caricaturado. E então João mostra que Jesus, né, foi caçoado, né, caçoando de Jesus, assim, fantasiado, aqueles soldados, na verdade, eles estavam ridicularizando o ideal de realeza dos poderosos deste mundo. Nosso Senhor Jesus passou por tudo isso, né? Foi caçoado, né, por aqueles soldados, né? Foram na verdade, ridicularizam, né, ali o ideal de realeza dos poderosos deste mundo. Mais à frente aqui do capítulo 4 ao 8, João nos mostra a manifestação, então, né, que Jesus é o homem, filho de Deus. Neste momento aqui manifesta-se agora a verdadeira realeza, a do homem que entrega sua própria vida por outros homens, por todos nós. Sabemos que a palavra de Deus, quando refere aos homens, também inclui
nós mulheres, né? É apenas uma forma de falar. Então, neste versículo 4 ao 8, quando João escreve aqui que Jesus é o homem, filho de Deus, ele está então nos ensinando que manifesta-se agora a verdadeira realeza, a do homem que entrega sua própria vida pelos outros homens. Os opressores o rejeitaram. E além deles rejeitarem, eles também pedem a morte do nosso Senhor, acusando-o do crime que é justamente a verdade mais profunda do homem, o que é ser filho de Deus. Os opressores, eles rejeitam e pedem a morte do Senhor, acusando-o do crime, que é justamente a verdade mais profunda do homem, que é, por exemplo, ser filho de Deus. Então, como instrumento do poder, a lei torna-se inimiga do homem. João nos ensina isto, né? Que como instrumento do poder, a lei torna-se inimiga do homem. Meditando ainda mais à frente, aqui do versículo 9 ao 12 em diante, né? Aqui quando João, ele escreve a respeito que Jesus é o supremo juiz, né? E também que só Deus tem autoridade. João aqui vai nos ensinar, então, a partir desse momento em diante, que Jesus, em nenhum momento, Jesus não se aproveita do medo supersticioso de Pilatos para conseguir a sua liberdade. A palavra, a leitura que eu fiz aqui, mostrou que Pilatos, né, teve medo, né, quando ele ouviu a respeito do Senhor Jesus. Mas João vai nos ensinar que Jesus não se aproveita do medo dele, de Pilatos, para conseguir sua liberdade. Então, os chefes dos judeus veem Jesus como perigoso para seus interesses, né? E aliam-se ao opressor, exigindo então a sentença de morte. Acontece então, queridos amados ouvintes, que João nos mostra aqui o dilema de Pilatos, que é o dilema do homem dependente do sistema injusto de poder. Ou arrisca a própria posição ou sacrifica o inocente. Ele escolheu, então, por causa desse dilema, por causa do interesse, né? O dilema de Pilatos, o que ele sofre nesse exato momento é o dilema do homem que depende do sistema injusto de poder. Ele tinha que arriscar a própria posição ou sacrificar o homem inocente, no caso, o Senhor Jesus. Deus, o único que tem autoridade absoluta, ele permite que Pilatos e os chefes judeus tomem a decisão e assumam a responsabilidade, mas foi tudo com a permissão de Deus. João ainda vai nos mostrar, amados, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, ela é vida. O nosso Deus reina, o nosso Deus vive. Continuando o raciocínio aqui, meus queridos, eu agradeço pela sua atenção. Você será muito abençoado. Esse tempo que você está aqui ouvindo esta palavra, ela não será em vão na sua vida. Que Deus te recompense, que Deus toque profundamente nesse coração ensinável. Amém? Vamos continuar aqui a nossa meditação no que foi lido.
para a glória de Deus. João continua então nos mostrando, né, que ao meio-dia, o João nos ensina que ao meio-dia os sacerdotes do templo, eles começavam a matança dos cordeiros, que naquela época os cordeiros eram sacrificados para a Páscoa, né? E esta era a festa que celebrava o fim da escravidão no Egito, né? Então, no mesmo instante, os chefes dos sacerdotes faziam ali a sua, a, as suas orações, os seus rituais, a sua profissão de ateísmo, enfim. Ali eles declarando-se súdito do opressor romano. Então, sentado na cadeira de juiz, Jesus ratifica em silêncio a condenação que os chefes escolhem para si próprios. João continua ainda nessa leitura aqui, mostrando que a cruz é o trono de onde Jesus exerce a sua realeza. É muito poderoso isso, querido. Se nós pararmos para meditarmos, né, o Espírito Santo dá revelação, dá clareza de tudo. Nada é por acaso, nada acontece em vão. Então, João nos ensina aqui que a cruz é o trono de onde o Senhor Jesus exerce, né, a sua realeza. Ele não está só, mas é o centro daqueles que o acompanham, dando a vida como ele. Amém? E João ainda vai nos falar aqui do versículo 9 ao 22, quando eu li que Jesus ele é o rei, né, universal, quando ali Pilatos mandou escrever um letreiro, né, colocou na cruz e lá estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né? E ali João ele nos mostra que o letreiro apresenta Jesus crucificado como a escritura da nova aliança de Deus com a humanidade. O que isso quer nos dizer, né? O letreiro apresenta Jesus crucificado como a escritura da nova aliança de Deus com a humanidade. Isso é porque, amados, Jesus é o Rei. Jesus é o Rei da glória, que entrega a sua vida por todos. Então, a cruz, ela é o símbolo do amor de Deus que vai até o fim. A nova escritura, ela é compreensível a todos, porque a linguagem do amor é universal e permanece escrita para sempre. E é por isso que eu estou hoje aqui, fazendo estas leituras para cooperar, para espalhar o quanto eu puder essa linguagem do amor que permanece escrita para sempre. E João está nos ensinando tudo isso através desta leitura. Mas eu quero continuar ainda meditando esta palavra. Aqui do versículo 23 ao 24, quando João também fala a respeito, né, da roupa de Jesus. Aqui, João nos mostra que a roupa de Jesus é a sua herança, espalhada pelos quatro cantos da terra. Ali deverá ser vestida por todos os que querem seguir a Jesus, tornando-se seus herdeiros na prática do serviço ao homem, dando até mesmo a própria vida. Apesar de espalhadas por todos os tempos e lugares, os cristãos, as comunidades cristãs, elas participarão de um só
e um mesmo Espírito. Esse Espírito, o Espírito que guiou toda a atividade de Jesus. E ainda dos versículos 25 ao 27, quando aqui a relação entre Israel e a comunidade de Jesus, foi mencionado a respeito da mãe de Jesus, né? Então, João, ele nos ensina, nos mostra aqui nesta leitura, nesses versículos, que a mãe de Jesus representa aqui o povo da antiga aliança, que se conservou fiel às promessas e espera pelo Salvador. E o discípulo amado, também que foi mencionado na leitura, representa o novo povo de Deus, formado por todos os que dão sua adesão a Jesus. João nos ensina, então, amados, que na relação mãe-filho, o evangelista mostra a unidade e continuação do povo de Deus, fiel à promessa e herdeiro da sua realização. Ainda meditando dos versículos 28 ao 30, quando na leitura menciona que Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim. João nos ensina que a vontade de Deus a respeito do homem se completa, então, na morte do nosso Senhor Jesus. Sinal este do seu dom de amor até o fim. O Espírito que Jesus entrega é o mesmo que o conduziu em toda a sua atividade. Ele realiza o reino de Deus e constitui o novo povo de Deus que irá continuar a obra de Jesus. É o que eu e você estamos fazendo hoje. E eu tenho esperança que o Senhor está te dando revelação para você ser um vaso, um instrumento, um vaso que compõe Deus para falar também a todos que você puder falar. E isso foi o desejo do nosso Pai. A vontade de Deus a respeito do homem se completou ali através da morte do nosso Senhor Jesus, que João nos ensina que foi um sinal do seu dom de amor. A gente aprendeu que dom é presente, né? Então foi um sinal do dom de amor até o fim. E nos mostra também que o Espírito que Jesus entrega é o mesmo que o conduziu em toda a sua atividade. Ele realiza a vontade, o reino de Deus e constituiu então o novo povo de Deus que continuará a obra de Jesus. E ainda do versículo 31, onde João mencionou que a morte de Jesus é o maior sinal de vida, o que João nos diz com esta frase? A morte de Jesus é o maior sinal de vida. Ele nos mostra que, morto na cruz, Jesus, ele é o grande sinal, o ápice de todos os sinais narrados pelo Evangelho de João. O sangue, ele simboliza a morte, que ali quando o soldado foi para quebrar as pernas dos crucificados, quebrar o que estava de um lado e do outro, mas não quebrar nenhum sequer osso do Senhor Jesus, porque era para se cumprir a Escritura. E ali diz que ele colocou uma lança
né, que jorrou água e sangue. E o João, o Evangelho de João, ele nos dá o significado disso, que morto na cruz, Jesus é o grande sinal, o ápice de todos os sinais narrados por ele. E ele vai nos dizer que o sangue simboliza a morte, a água simboliza o espírito que dá a vida. E ele explica ainda que com sua morte, Jesus trouxe a vida. Olha que coisa mais linda e poderosa é a palavra de Deus. Deus é lindo, né? Com o sangue dele, né? O sangue simboliza a morte, a água simboliza o espírito que dá a vida. Então, com a sua morte, Jesus ele trouxe vida para todos nós. Então, captar e testemunhar este sinal é questão decisiva, pois só através dele a história do homem vai encontrar possibilidade de chegar à sua plenitude, dando lugar a uma sociedade livre e fraterna. Então, amados, é acreditando na vida de Jesus que todos nós, como cristãos, como cremos nesta palavra, continuaremos a obra libertadora por ele iniciada. Amém? E para finalizar este comentário, esta meditação, eu não sei nem como é que eu chamo isso daqui, eu só sei que eu amo este momento. Este momento é precioso. Além de eu estar levando, né, a leitura para muitas vidas, esta palavra, ela me enche de alegria, me enche de regozijo, porque o meu espírito jubila na presença de Deus, por isso que nós estamos alimentando-nos com o alimento celestial. Mas eu quero concluir aqui como é que eu chamo isso daqui, gente? A meditação da leitura? Pode ser assim? Me ajude aí, fala aí como é que eu chamo. Você pode comentar aí também no áudio, isso ajuda até para que chegue mais pessoas que vão amar, que é uma companhia para poder estar, vai ajudar muitas outras pessoas. Mas para finalizar, quero fechar aqui o comentário da leitura que está no versículo 38 ao 42, quando João escreveu a respeito do sepultamento de Jesus, né, que José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas às escondidas, gente, olha só, ele era discípulo, mas ele não confessava porque ele tinha medo das autoridades dos judeus, né, como vocês ouviram a leitura. Então aqui, João ele vai nos ensinar que desses versículos 38 ao 42, o drama, né, que acontece aqui, ela termina da mesma forma que havia começado. E ele explica, né, por quê? Que esse drama termina da mesma forma que havia começado, porque Jesus estava dentro do jardim do paraíso. Ou seja, Jesus está dentro do jardim do paraíso, tendo vencido a serpente, né? Jesus abre de novo para o homem a chance, a possibilidade de se realizar plenamente na comunhão com Deus. Olha que coisa mais linda. Deus não perde batalha. Deus nunca perdeu, nunca vai perder batalha. Então, assim como aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, a serpente enganou eles, né? Aqui também tudo isso aconteceu dentro desse jardim. Então, João nos explica esse drama, essa história, né? Que termina da mesma forma que havia começado, né? Jesus está
está dentro do jardim do paraíso. Então, tendo vencido a serpente, Jesus abre de novo para o homem a possibilidade de se realizar plenamente na comunhão com o nosso Deus. Então, querido, João nos mostra também aqui que temos aqui uma questão crucial para todos nós cristãos. Ou ele acredita em Jesus, vivo hoje e dá testemunho, ou vê Jesus como vítima derrotada e sepultada lá no passado. Então, fica paralisado diante da violência dos poderosos e não é capaz de dar o testemunho de Jesus. Eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho definitivamente crer que esta palavra é a palavra do próprio Deus nos ensinando a respeito do Filho. Amém? E eu espero que você também creia nesta palavra, creia que o Senhor ressuscitou e é por isso que hoje nós somos livres para adorá-lo. Nós não somos mais escravos do medo, nós fomos libertados, comprados com sangue, este sangue poderoso que é poderoso ainda para fazer milagres nas nossas vidas. E esse é o nosso papel, declarar, testemunhar da verdade que está em Cristo Jesus. Só podemos chegar ao Pai através do nosso Senhor Jesus. Por isso eu confesso que ele veio em carne e sangue e se entregou ali na cruz por amor a todos nós. Querido Deus, aqui eu te louvo, te adoro, te exalto, te glorifico por este momento tão precioso na tua presença. Pai, vai de encontro a cada ouvinte que está aqui hoje, ouvindo através deste canal de comunicação que eu denominei Coração Ensinável. Que o Senhor continue, Pai, dando a alegria de ensinar cada um através do teu Santo Espírito. Pai, recompense cada um, faça com que estas leituras, Pai, cheguem a outras vidas conforme a tua vontade e o teu querer. Sabe, Senhor, que sou totalmente dependente e necessitada de ti, assim como todos nós somos. Por isso, venha a nós o teu reino, Senhor. Muito obrigada, Pai Santo e amado soberano. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. E obrigado a vocês também que estão aqui ouvindo e fazendo deste canal um canal de bênção na vida de todos nós. Amém? Deus abençoe e conceda-lhes um dia de paz e de alegria, em nome de Jesus.